estudantes, chegamos aí à terceira aula da disciplina Projeto Integrador para a Licenciatura 5. Já conversamos um pouquinho sobre o início das atividades, a importância de observar e analisar um dado contexto. Falamos um pouquinho que o jogo deve incorporar aí a interdisciplinaridade e conversamos aí na quinzena passada sobre a organização do plano de ação, os elementos que deveriam estar presentes nesse plano de ação e como que vocês podem aí utilizar as questões observadas no contexto para esse plano de ação e depois para o desenvolvimento do projeto como um todo. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho da importância do levantamento bibliográfico para o desenvolvimento de um projeto integrador. Na verdade, todo o trabalho acadêmico que nós realizamos, ele deve vir acompanhado de uma pesquisa, para que a gente possa entender o que outras pessoas já entendem sobre o assunto, o que existe a respeito de resultados quando se trabalha com aquele tema. Então, todo o trabalho acadêmico, ele é sempre acompanhado por uma pesquisa. E essa pesquisa, ela vai, inclusive, embasar o nosso trabalho. Mas, para falar dessa pesquisa, eu escolhi trazer aí uma questão para orientar as nossas atividades, só para a gente pensar um pouquinho como é que esse levantamento bibliográfico, ele pode ser aplicado na nossa prática. Como que eu posso realmente utilizar esse levantamento bibliográfico contextualizado ao tema de trabalho desse projeto integrador, que é a produção de um jogo didático. Então, eu coloco aí a pergunta para vocês: os jogos, eles podem contribuir para ensinar e aprender? Será que os jogos, eles têm aí o papel de trazer elementos para a sala de aula que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem? Bom, enquanto professora, eu posso dizer que sim, das observações que já realizei no contexto, por já ter utilizado jogos didáticos, mas somente o meu olhar, as minhas impressões, a minha análise, eles são suficientes para responder essa questão? Não. Então, eu vou observar o que outros já observaram também. Eu vou verificar que estudos já existem, que resultados esses estudos apresentam, que jogos que já foram produzidos, que já foram utilizados, como que eles são utilizados. Então, tudo isso faz parte aí desse levantamento bibliográfico. Então, eu vou tentar, no levantamento, responder aí o que esses estudos indicam e quais trabalhos e pesquisas já foram realizados sobre esse assunto. São trabalhos recentes, são trabalhos mais antigos. Os trabalhos mais antigos e os trabalhos recentes, eles mostram diferenças entre eles. Que evidências existem na prática? Então, foi realizada uma pesquisa que realmente verificou a aplicação de um jogo lá num contexto real de ensino, com estudantes, numa escola pública brasileira. O resultado desse estudo aí numa escola pública brasileira, ele é igual de uma escola pública de um outro país, por exemplo, ou ele é o mesmo de uma escola particular? Enfim, eu vou verificar que evidências aí existem na prática, quais foram os resultados obtidos por esses estudos. Então, esses elementos vão me ajudar a entender um pouquinho o contexto do tema que eu vou trabalhar. Obviamente que não vai responder todas as minhas questões, ou então podem apresentar dados que sejam um pouco diferentes da realidade que eu vou trabalhar, mas eles já vão trazer elementos que vão me ajudar e que vão fundamentar o trabalho que eu vou desenvolver. Como que eu começo a realizar um levantamento, né? Por onde que eu começo? Então, eu sei que o meu tema são jogos didáticos, jogos interdisciplinares. E aí, por onde que eu começo? Porque se eu colocar lá numa pesquisa, numa biblioteca ou no Google Escolar, eu colocar a palavra lá, jogo didático, vai aparecer muita coisa, né? Então, eu preciso, primeiramente, eleger algumas palavras-chave e algumas palavras-chave que não sejam muito amplas, para que eu não levante muitos trabalhos e, às vezes, trabalhos que não têm muita relação com o trabalho que eu vou desenvolver,
mas que ao mesmo tempo tragam as informações que eu preciso. Então, converse com os demais colegas do grupo e verifiquem quais seriam as palavras-chave que vocês poderiam utilizar numa busca por trabalhos que já focalizaram o tema que vocês irão focalizar aqui no projeto integrador. Desses trabalhos que vocês começam a conhecer e começam a levantar, vocês precisam pelo menos fazer a leitura do título e do resumo. Por quê? Porque assim vocês podem verificar se realmente o tema que foi trabalhado, como foi trabalhado, realmente tem relação com o tema desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, ou seja, se é um tema pertinente, se é um assunto pertinente, se é um trabalho pertinente ao trabalho que vocês estão desenvolvendo. Vou verificar que referências que aparecem. Então, são artigos de pesquisa que foram publicados numa revista científica, que foram apresentados num evento científico? É um livro, né? É um material de referência de um autor renomado? Então, que tipo de material é esse que vocês chegaram a conhecer? Porque se vocês visitarem uma livraria, uma biblioteca, vocês podem encontrar inúmeros materiais, inclusive materiais que às vezes são leituras que são interessantes, mas não são de cunho científico. Então, para embasar um trabalho acadêmico, essas leituras elas não seriam utilizadas, tá? Então, verifiquem que tipo de referências. E aí, dentre todos esses que vocês encontrarem, vocês vão selecionar aqueles que são mais pertinentes. Por exemplo, o jogo do meu grupo, ele focaliza aí a língua portuguesa e as ciências. Vocês vão encontrar muitos trabalhos, às vezes, na área de matemática, porque é uma disciplina que trabalha bastante com jogos, né? E, às vezes, aquela discussão, ela é pertinente aí para a área de matemática, mas essa área não foi contemplada no material que vocês estão trabalhando. Então, é o momento de selecionar as referências que realmente têm relação com o trabalho e que vão poder ser utilizadas. Façam uma leitura crítica desse material, porque mesmo trabalhos que às vezes são apresentados em eventos ou publicados em revistas científicas, podem apresentar alguns elementos que naquele momento não são interessantes para o nosso trabalho, e todo o material que vocês selecionarem como referência bibliográfica, que vocês considerarem que são pertinentes aí para ajudar a discutir o trabalho que vocês desenvolveram, a justificar o trabalho, eles devem ser corretamente referenciados. Então, citem a autoria, coloquem no item referências bibliográficas para não cometerem nenhum problema relacionado aí a plágio. Então, eu trago algumas etapas que podem ajudar vocês aí nesse levantamento bibliográfico, como a delimitação da questão de pesquisa. Então, qual que é a pergunta principal quando vocês estão aí fazendo esse levantamento? Que dados, né? Qual vai ser a fonte de dados? Que dados que vocês podem pesquisar? Então, por exemplo, existem bancos de teses e dissertações de várias universidades que também podem ser consultados. Outros são sites de revistas, mas revistas acadêmicas, né, que podem ser consultados, bibliotecas virtuais também, então nós podemos buscar livros em bibliotecas virtuais. Então, qual vai ser a fonte dos nossos dados? As palavras-chave que eu vou utilizar para fazer essa busca, como que eu vou armazenar. Então, eu selecionei lá 10 artigos que eu quero ler. Então, façam uma pastinha no computador, deixem os artigos salvos nessa pastinha, para depois ser fácil de tanto de vocês realizarem a leitura, como depois referenciar corretamente o nome do autor certinho, a publicação certinha, né? Então, deixem armazenado corretamente. Como que vocês chegaram nesses trabalhos? Então, vocês selecionaram aí 10 artigos para leitura. Por que esses 10 artigos, né? Ao ler o resumo trouxe elementos que realmente se encaixam dentro do trabalho que vocês desenvolvem. Então, como é que foi essa seleção? Alguns vão ser incluídos aí na busca de vocês e outros serão excluídos, né? Como que você usa os dados que estão presentes nessa referência? Então, você vai citar
uma dada descrição que está ali naquela referência, como que você vai usar? Vai ser uma citação na íntegra, uma citação direta, uma citação indireta? Como que você vai usar aquelas informações para realmente embasarem o trabalho que vocês estão desenvolvendo? Avaliem, né, esses artigos que vocês, porventura, selecionarem para utilizar e tentem sempre realizar uma síntese, uma interpretação dessa leitura. Por isso que eu falei anteriormente que cabe aí uma leitura crítica, né? Você simplesmente lê alguns trabalhos que falam da importância do uso de jogos na educação, copiar o que o autor diz e colar no seu trabalho, isso não é suficiente. Isso vai ajudar a embasar teoricamente, mas isso não é o suficiente. É importante você interpretar a ideia daquele autor, o que ele quis dizer com aquilo e trazer muitas vezes com as suas próprias palavras, com a devida citação para o seu trabalho, para a escrita do seu trabalho, tá? Bom, e aí para exemplificar um pouquinho a respeito de como que as teorias, como que o levantamento bibliográfico pode ajudar a embasar, a justificar o trabalho e até mesmo analisar os resultados do trabalho que vocês estão fazendo, eu selecionei algumas referências perante a pergunta que eu coloquei no início da nossa aula, né? Será que os jogos eles podem contribuir aí para o ensino e aprendizagem? Então, buscando responder essa pergunta, para preparar essa aula aqui, eu busquei algumas referências bibliográficas que poderiam me ajudar a responder essa pergunta. Então, eu vou trazer para vocês como um exemplo de como que vocês podem usar algumas referências na escrita aí do relatório, na escrita do trabalho de vocês e até mesmo para ajudar vocês a preparar o jogo, a organizar esse jogo. Então, Silva diz que os jogos que são utilizados na educação infantil, eles obedecem uma classificação específica de acordo com a finalidade e a idade da criança. Então, por que eu selecionei isso daqui para falar para vocês, né? Aqui eu estou fazendo uma citação do autor e agora eu vou fazer uma interpretação aí dessa citação, né? Numa aula anterior, eu falei que era muito importante vocês considerarem a faixa etária dos alunos que iriam receber esses jogos. Então, nós já temos estudos de outros pesquisadores que eles mostram a relação entre a idade da criança, a idade do aluno e o tipo de jogo que eu vou utilizar. E esses autores, eles estão embasados aí em pesquisas até mesmo anteriores. Por exemplo, esse autor em específico, ele cita o Piaget e o Vygotsky, que falam que existe uma divisão aí do desenvolvimento da criança e que os jogos se encaixam nisso, né? Na fase sensório-motor, o uso de jogos simbólicos e também o uso de jogos que tenham regras, que dependendo da fase de desenvolvimento da criança, ela vai conseguir interagir em maior ou menor grau com essas questões. Então vejam, são estudos que trazem evidências para que a gente possa planejar um jogo que possa ser o mais adequado possível para aquele dado contexto. Então, por exemplo, no período sensório-motor, se a escola criar um ambiente com diversos tipos de materiais concretos para que a criança manipule, isso permite a formação de conceitos práticos dos objetivos que o cercam. Então, olha, período sensório-motor, manipulação de objetos. Se a gente pensar, né, as crianças que começam a engatinhar, que começam a interagir com o ambiente, elas manipulam os objetos, né? Elas pegam os objetos, elas levam às vezes os objetos até a boca. Por quê? Porque elas estão num dado período do desenvolvimento. Então é importante a gente considerar isso quando a gente vai propor um material didático, né? Já na fase dos jogos simbólicos, a criança pode, simbolismos, né? Transformar a realidade segundo as suas necessidades e assimilação às vivências, representando-as. Nesse sentido, o jogo permite uma aplicação e uma flexibilização dos conceitos. Então, é um momento, né, que a criança vai simbolizar algumas coisas. Então, já é um outro momento. Então, que tipo de jogo que eu posso utilizar? Já os jogos com regras, por sua vez, permitem a adaptação de ações
individuais, a coerência e as regras do jogo, bem como o respeito às diferenças, que são pré-requisitos para a convivência harmoniosa. Então, se nós entendermos um pouquinho, né, a respeito dessas características, nós podemos planejar um jogo muito mais adequado a um dado contexto. Então, veja a importância de outros estudos, de outros referenciais. A gente não precisa criar alguma coisa do zero, né, criar do nada. Não, vamos entender o que já existe, quais as evidências e como que essas evidências nos ajudam a preparar o nosso próprio material. Piaget coloca que o jogo, ele é muito importante para desenvolver essa assimilação do real, tanto pelo exercício sensório-motor, como pelo simbolismo. Então, ele falava muito que o prazer resultante do jogo pode motivar a aprendizagem, que é uma das características que eu, inclusive, já falei para vocês em uma aula anterior. E quando a gente traz essa característica para a sala de aula, né, do motivador, muitas vezes a aprendizagem ela se processa de uma maneira até mais eficiente. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, o jogo contribui? Então, existem estudos que realmente mostram as contribuições dos jogos para o processo de ensino e aprendizagem. Eu elenco aqui algumas dessas contribuições a partir de um estudo realizado no ano de 2006. Então, a contribuição das atividades lúdicas para o autoconhecimento, para o desenvolvimento integral da criança, o jogo como um produto da cultura humana. Eu falo que uma das primeiras atividades que a gente realiza ainda quando criança é brincar, é jogar. Então, faz parte da cultura humana. Isso, na sala de aula, resgata essa questão também. Que a brincadeira ajuda também no desenvolvimento físico, no desenvolvimento motor da criança, no desenvolvimento social, a interação dessa criança com outras crianças também. Então, estudos anteriores apontam várias contribuições dos jogos. Então, para responder à questão inicial, eu posso trazer referências bibliográficas mostrando a contribuição do jogo para o processo de ensino e aprendizagem. Também nós temos aí um livro que se chama O Jogo e a Educação Infantil, do Celso Antunes, publicado em 2003, que ele também traz várias questões interessantes para justificar o uso dos jogos na educação, né? Que a aprendizagem ela é tão importante quanto o desenvolvimento social e que o jogo ele é uma ferramenta pedagógica tanto promotora do desenvolvimento cognitivo como também do desenvolvimento social. Então vejam, são estudos que mais uma vez apontam para a contribuição dos jogos no processo educativo. Então nós temos aí que os jogos eles favorecem sim o processo de ensino e aprendizagem e agregam o elemento motivador, agregam o elemento emocional e social em sala de aula. Então, eu vou buscando evidências para justificar a importância do uso desse material didático em sala de aula. E são todas evidências aí ancoradas em estudos, em pesquisas, que trazem esses elementos para nós justificarmos um desenvolvimento de um material didático como esse. Nós sempre temos que considerar que eu apresentei aí uma lista de características que sim, né, que são favoráveis ao uso de jogos em sala de aula, mas nós sempre temos que considerar que o jogo por si só, ele não faz tudo isso, né? Ele não motiva, ele não gera aprendizagem, por isso que é errado a gente falar assim, o jogo fez com que o aluno aprendesse tal conteúdo. Não, o jogo ele é um recurso que o professor deve aproveitar muito bem em sala de aula para atingir objetivos específicos para o desenvolvimento de competências e de habilidades. Então, a forma como o professor planeja, utiliza e conduz esse jogo em sala de aula, ela é fundamental. Por isso que um mesmo jogo, né, ele pode ser utilizado com muitas finalidades, a partir de várias possibilidades, tudo vai depender aí do planejamento e dos objetivos finais que o professor tem.
Eu gosto muito de utilizar essa citação do professor, do professor Paulo Freire, que ele sempre traz essa reflexão de que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para que a própria criança, para que o próprio aluno construa os seus conhecimentos. E isso se encaixa muito bem no uso de jogos em sala de aula, que não é porque eu tenho um material super interessante, colorido, que os alunos gostam, que os alunos vão interagir, que ele por si só vai trazer a aprendizagem, mas sim todo o planejamento e como que o professor utiliza aquele material em sala de aula. Então, nós finalizamos aqui a nossa terceira aula, trazendo aí um pouquinho dos exemplos de como utilizar algumas referências bibliográficas relacionadas aí ao tema jogos, e nós continuamos a estudar o assunto nas próximas aulas.